Hoje a gente vai falar aqui no palco como que a Electrolux criou uma arquitetura escalável, permitindo avanços locais com a governança global. E lógico que não vai ser o que eu vou falar, eu vou só conduzir esse papo gostoso, mas eu trouxe dois convidados maravilhosos aqui. Eu vou trazer para o palco o Gabriel Cano, que tem mais de 10 anos de experiência com VTEX, e ele faz parte do nosso time de Solution Architect. Bem-vindo, Gabriel! E hoje também tem aqui o Léo, que é Head de Tecnologia e Inovação do D2C da América Latina da Electrolux. Bem-vindo, Léo! Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Estão tranquilos? Fiquem à vontade. Sim. Então, para a gente começar aqui, a Electrolux hoje está presente em 150 países, é um grande cliente da VTEX e atualmente o VTEX estruturou a arquitetura da América Latina com um desafio de 8 marcas, 8 países e 18 sites. Mas para a gente dar uma introdução aqui, Cano, conta pra gente o que é uma arquitetura global. Perfeito. Vamos lá, uma arquitetura global, ela é uma arquitetura pensada. Como premissa, a gente tem que ter a escalabilidade para a gente replicar essa arquitetura em diversas regiões, seja, por exemplo, Ásia, Europa. Então, a gente consegue usar os mesmos requisitos e a mesma escalabilidade que a plataforma permite em diversas regiões do mundo. E, Léo, uma pergunta aqui. Por que a Electrolux ela optou por uma arquitetura global? Bom, vamos lá. Hoje a ideia é falar mais sobre negócio, então o que motivou do ponto de vista de negócios, e se precisarem depois vai ter todo o time técnico aqui que vai poder explicar melhor como que a gente implementa. Aí tem que explicar um pouco o contexto da própria Electrolux. Tá? Hoje a Electrolux na América Latina, a gente tem 8 marcas, a gente tem uma presença em 8 países e 18 e-commerces, isso somente no contexto da América Latina. Então, quando a gente olha o histórico de implantação, basicamente o D2C ele nasceu lá em 2013 com o primeiro site, que foi o lançamento do site do Brasil. E aí começou toda a história de expansão em 2016 para Marketplace, a gente lançou um Shop Club que é um canal fechado. Depois a gente vai ter até um QR Code para quem quiser acessar, entrar, vai ter um cupom que é o VTEX Day, que a gente vai poder, vocês vão poder acessar o canal. Mas enfim, a gente foi expandindo para toda a América Latina com novas operações, Chile, Argentina, novos sites, e isso acabou gerando uma complexidade muito grande, porque na prática a gente tinha 33 sites para poder dar manutenção, e aí eu vou falar sempre de aplicação, né? São 33 aplicações que ao longo do tempo elas acabaram ficando com experiências diferentes, com customizações diferentes, e isso trouxe uma complexidade muito grande para o negócio. E o principal, time to market, porque basicamente quando a gente pega um site menor, que foi uma operação, por exemplo, de Porto Rico, que a gente lançou em 2019, era o site mais novo que a gente lançou na época, só que ele tinha menos customizações do que o site que a gente lançou lá atrás. Por quê? Porque a maior operação era Brasil e o foco ficava muito grande no Brasil. Isso trouxe uma dor muito grande para o negócio, né? Então, em 2021 a gente começou a aprender um pouco mais sobre VTEX.io, então a gente lançou o primeiro site em VTEX.io, numa estrutura antiga ainda, e foi montada uma nova estrutura com o modelo de trabalho, que é o time de inovação, onde a gente começou realmente a pensar em como que a gente poderia ganhar mais escala, que é o que o Cano falou no começo. Então, o que isso traz na prática? Na prática, esse desenho aqui, ele traz o peso de como que funcionava antes. A gente tinha diferentes sites, com diferentes customizações, com diferentes aplicações, e era muito complexo. Imagina que se a gente fosse lançar, por exemplo, recentemente a gente lançou o Takeback, que é um programa de ESG dentro do nosso site. Replicar para todos esses sites ia ser muito complexo e levar muito tempo, né? Então, o primeiro desafio foi, como que a gente simplifica isso, né? E aqui, quando eu falo 33 aplicações, é para simplificar assim, um site ele tem muito mais do que 33 aplicações, mas entenda aplicações como o site mobile e o site desktop, né? Então, a gente pensou numa nova estrutura e uma nova simplificação, que a gente falou, o ideal é a gente tentar diminuir ao máximo a complexidade e tentar simplificar, por exemplo, em 6 aplicações, talvez, até menos, né? Então, essa linha do tempo, ela mostra um pouco do que isso traz de ganho para o negócio, né, de fato. Então, com essa nova estrutura, basicamente, a gente reduziu para 6 aplicações, e aí a gente separou aqui em 3 layers, né? Aí você quer explicar um pouquinho melhor sobre os layers? A gente tem o primeiro layer, que a gente chama de edition, né? Uma edition nada mais é do que um conjunto de apps que uma
ou mais contas vão usufruir o mesmo conjunto. E aí, se a gente quiser partir para algo customizado, por exemplo, por país. No Brasil, a gente tem a especificidade de parcelamento. Na Ásia, Europa, não é tão comum. Existem até algumas iniciativas nesse sentido. Mas a gente precisaria criar uma outra app custom para fazer parte desse ambiente separado. Então, a primeira layer a gente tem Edition. Segunda layer, a gente tem os temas. Os temas são nada mais do que o front-end da loja. Então, a gente pode ter ali o mesmo tema sendo usado por várias marcas. A gente pode ter um tema específico por marca. E o terceiro layer, como eu falei, é a customização aí de aplicativos que a gente pode ter, atendendo a especificidade de algum país aí. E temos os custom apps também, que a Electrolux tem bastante apps customizados. Acho que são 50, né, Léo, mais ou menos. Alguns apps estão até na nossa loja, enfim, então a gente tem esse outro layer adicional também. Só para complementar, também quando a gente fala, aí trazendo na prática o que... Esse desenho aqui, ele é um pouco difícil de entender, mas o que basicamente a gente fez? Como que a gente estruturou? Hoje, quando a gente fala de tema, até voltando para cá, né? Electrolux, por exemplo, é uma das marcas que a gente tem, é a principal marca na América Latina. A gente definiu essa loja como a loja que a gente fala que é a sponsor, que é a patrocinadora, digamos assim, de tudo que a gente vai distribuir para a América Latina. Então, quando a gente olha nessa primeira layer, tudo que a gente desenvolveu para a Electrolux é o que vai estar vinculado como uma loja padrão, uma loja base. Então, ou seja, a nível de aplicativos, como a gente falou, o que envolve isso? Sempre que a gente desenvolve, por exemplo, um aplicativo que é comum em todos os 18 sites, independente do tema, a gente desenvolve ele, coloca a nível do tema, que é o segundo, que é o nível mais baixo, que é o segundo layer, só que a gente coloca isso como padrão, ou seja, uma vez que eu desenvolvo isso para a Edition, eu consigo replicar para todas as 18 lojas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com funcionalidades que são mais padrão. Lista de desejos, rates and review, agora a gente está começando, inclusive, outras funcionalidades como garantia estendida. E aí, acho que depois, quando a gente fala dos apps, das customizações, aqui é um ponto interessante também, porque, na verdade, o aplicativo ele não é só o que está no front. Ele não é somente o que está no front. Na verdade, a gente tem aplicativos que estão também no admin da loja, por exemplo. Isso. A gente pode ter aplicativos dentro do admin ali, por exemplo, para controlar promoções, né? Que a gente pode ter ali mais de 100 promoções rolando ao mesmo tempo. E a gente pode ter os apps de back, que a gente chama. Tem os apps de front, que vão renderizar na loja, e os apps de back para fazer a gestão do front-end. Sim. E aí, basicamente, uma vez que você tem essa estrutura, então, ou seja, todos os temas eles são diferentes. E aqui, por que a gente tem 8 marcas e 6 temas? Na verdade, a gente pensou em simplificar ao máximo. Então, a gente escolheu como organização o Brand Book. Então, por exemplo, a Electrolux ela tem um Brand Book totalmente diferente das demais lojas. Por outro lado, a gente tem 3 marcas que compartilham exatamente do mesmo Brand Book, que é Gafa, Madenza e Continental, no Brasil. Então, ou seja, se elas têm o mesmo Brand Book, têm o mesmo look and feel e a gente quer padronizar, vira um tema só. Então, tudo que eu faço para um desenvolvimento que eu faço para uma loja, replica automaticamente para as 3 lojas. E aí entra realmente esse ganho de escala, né? Então, depois você consegue trabalhar a nível de account, fazer a instalação, deixar padrão igual está no tema, ou eventualmente ter aplicativos locais que vão ser para alguma conta, né? Enfim, tem várias customizações que a gente pode fazer. Aqui é um outro desenho, aí vou deixar para o Cano explicar essa parte depois. Peraí, ô Léo, você falou sobre simplificar. Qual foi o impacto disso na equipe, na construção da equipe? Vocês diminuíram pessoas? Como vocês se estruturaram nessa simplificação? Na verdade, a gente continuou com a mesma estrutura de pessoas, só que a gente acabou ganhando muito mais escala, porque o que acontece na estrutura anterior, como tinha muita replicação de código, porque era totalmente apartado, a gente tinha um custo muito alto de replicação de código. Ou seja, de novo, eu tenho que desenvolver uma funcionalidade, eu não consigo replicar ela de forma fácil para outro site. Ou, no caso da Electrolux, inclusive, eu não preciso desenvolver 6 vezes se eu tenho 6 sites. Basicamente, eu desenvolvo uma. Né? Antigamente, eu tinha que desenvolver para cada site, replicar, seja ele desktop, mobile. Então, esse eu acho que é o principal ganho que a gente tem. Porque aí deixa de ser um custo e vira um investimento. Eu começo a gastar esforço em outras frentes. Né? Então, Aí, acho que só complementando, uma grande vantagem desse modelo, a gente vai ganhar ali muita velocidade na correção de possíveis bugs. A manutenção do código também vai ficar muito simplificado, porque ela vai ficar centralizada ali, mesmo que 6, 8, 10 lojas usem. Então, acho que esse ponto também, para a operação de vocês em diversos países, diversos times, é ótimo para que vocês tenham ali essa agilidade no dia a dia.
Cano, qual que é a autonomia que a plataforma permite quando a gente fala de diversos países, né? Preço diferente, conteúdo em várias línguas. O que a gente consegue fazer hoje? Vamos lá, a gente consegue ter aí uma arquitetura global sendo usada por vários países, e aí cada país vai ter o seu admin apartado. Então ele vai ter o seu próprio catálogo, seus próprios preços, sua própria logística, seus próprios aplicativos. Então a gente vai tratar cada país como sendo algo independente, mesmo que eles vão usar todos o mesmo tema, podem usar a mesma edition, que são os apps, mas tem total autonomia para seguir como quiser, forma de pagamento, forma de parcelamento, promoções. Então, a gente tem total autonomia para cada marca e cada país. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de replicação de arquitetura. Aqui a gente tem um blueprint da Electrolux mesmo, onde a gente tem todos os níveis de front-end. A gente tem ali a parte de core services, que é onde todas essas accounts vão usar todos os nossos serviços apartadamente. Temos também aqui os third-party apps, que a gente chama, né? que é a camada de integração. A gente pode ter middlewares ali, como é o caso de vocês. E a gente tem os third-party modules, que a gente chama, que podem ser customizados por vocês ou podem ser usados os nossos nativos. E segundo a visão do Léo, olhando ali Electrolux, quais que foram os principais ganhos com essa arquitetura? A gente falou bastante de escala, de fato, então ele trouxe muita escala porque é um exemplo disso. Em 2021 a gente lançou o site do México. Foi o primeiro site que a gente desenvolveu em I/O, foram 3 meses ali de desenvolvimento. Historicamente, todos os novos sites levavam um período muito grande. A estratégia de migração que a gente fez, a gente decidiu começar com o Electrolux. Em janeiro de 2022, a gente lançou o site de Equador. Basicamente, a gente levou um dia. Assim, quando a gente terminou de desenvolver o primeiro site, o primeiro tema de Electrolux, a gente desenvolveu o site base, a gente replicou para todas as accounts no mesmo dia, deixou de ser um trabalho de tecnologia para ter que replicar código e basicamente virou um trabalho de operações e marketing para preparar o site. Então, hoje, por exemplo, se eu vou entrar numa nova operação, eu vou expandir, entrar no novo mercado, o trabalho pede para a VTEX liberar uma account, instala o tema, a gente consegue fazer isso no mesmo dia, e aí o time de marketing, o time de local, eles vão ter todo o site com todas as flexibilidades que o I/O ele traz, para começar a fazer configuração, preparar categorias, preço, até porque você comentou de preço, frete, isso tudo ali entra dentro do admin, né? A gente tem isso separado por account. E quando a gente olha a mesma coisa em aplicativos, a gente tentou customizar ao máximo para que também o time local tenha flexibilidade. Por exemplo, a gente tem um app para lançamento de campanhas. Por quê? Porque muitas vezes foi até desenvolvido pelo time de marketing, que eles tinham que virar noites. Então, você consegue agendar para quando vai começar uma entrega. Então, quando vai começar uma campanha. Então, são flexibilizações que a gente conseguiu fazer e agora a gente consegue replicar isso para todas as lojas. Então, acho que esse é o principal ganho. Realmente qualidade de código, menos replicação, mais velocidade para lançar. A gente começa a pensar mais em funcionalidades e menos em replicação de código. Assim, a gente está falando de arquitetura global, apesar de a gente estar discutindo agora a América Latina, mas quando a gente quer falar de governança, na verdade, por exemplo, garantia estendida é algo que a gente tem uma squad, um time que toca aqui no Brasil, que replica para a América Latina, e é algo que, se a gente fosse utilizar, por exemplo, em algum site na Ásia, para a Electrolux, a governança, a gente poderia virar um centro de competência para ter a governança dessa funcionalidade aqui, de todas as regras, de tudo que funciona. Então, hoje a gente está se preparando e se organizando para isso, para que a gente tenha cada vez mais, em passos da jornada do consumidor, essa governança sendo feita por aqui. Só para complementar, acho que a maior vantagem, a gente pode ver o time to market, né? A gente já começa a monetizar muito rápido, um dia para ter uma loja pronta para o time de marketing subir conteúdo. Então, acho que esse é o ponto principal que é o que a gente busca, né? Cano, então, só deixa evidente para o pessoal aqui qual é a autonomia que a plataforma permite quando se trata de diversos países. Logística, preços, conteúdos em várias línguas. Vamos lá. Conteúdos em várias línguas, a gente tem tradução nativa para todas as línguas. A gente tem como ter preços apartados para todas as marcas. Cada ambiente vai ter o seu preço. Cada ambiente pode ter sua promoção, seu catálogo. E aí, dentro desse ambiente, a gente pode ter repartições que se façam necessárias. Por exemplo, um canal de venda externo. Cada um pode ter o seu e a gente pode fazer toda essa divisão, essa segregação de catálogo.
E, Léo, se você pudesse linkar para a gente, quais foram as principais lições aprendidas na implementação dessa arquitetura? Tem muitas. Pensando aqui, acho que a principal... A gente pivotou a estratégia várias vezes, porque no começo a gente pensou, eu vou mudar toda a estrutura. Eu tenho diversos desenvolvedores que estão trabalhando na nossa operação que eram especializados em CMS e não em VTEX. Então, a gente tinha que planejar uma migração onde a gente conseguisse também fazer uma evolução do conhecimento do que os desenvolvedores tinham. Mas acho que o principal aprendizado é... Os testes, a gente basicamente tentou ser muito perfeccionista no começo, no sentido de a gente queria inicialmente fazer uma migração por aplicação. Por exemplo, eu vou migrar PDP primeiro, porque eu vou ter uma experiência diferente. Então, eu quero fazer um teste AB da página de produto, migrar somente a página de produto para saber se eu estou performando melhor ou não por conta da alteração. Qual que é a complexidade? Eu teria que ter uma CDN do meu lado. Então, assim, seria muito mais complexo, eu não consigo usar a funcionalidade nativa de teste AB da VTEX. Então, a gente tomou até uma atitude um pouco mais drástica, falou, não, vamos fazer a mudança da experiência do site, testar o site inteiro, só que vamos começar pelos menores mercados, porque aí quando eu chegar no maior, que é o Brasil, eu vou ter a aplicação muito mais madura, né? Eu já vou ter sofrido alguns meses ali com todos os aprendizados que eu tive de teste. E tentar definir bem os KPIs, que também, de novo, a gente tentou, eu quero acompanhar o Add to Cart, eu quero saber, por exemplo, o share de busca, para saber se eu estou performando melhor com a busca específica nativa ou não. E é muito difícil você fazer isso, até porque o próprio VTEX ele é um SPA, diferente de como que era o CMS. Então, tem métricas que vão ser diferentes, sim. Né? Então, acho que o que a gente fez na prática no final, por isso que eu falei que a gente pivotou a estratégia algumas vezes, foi, cara, vamos olhar a receita, vamos olhar a conversão, vamos ver assim, os principais, esses KPIs mais grossos, digamos assim, do e-commerce, e vamos aos poucos ali fazendo essa estratégia. Em relação à capacitação, você capacitou o time dentro de casa ou você trouxe recursos externos para alavancar esse time? Sim, as duas coisas. A gente teve o apoio da agência que ajudou a gente a fazer a migração, que ela era especializada em VTEX, no VTEX.io, apesar de que a gente já usava ela com CMS, então levou cerca de 8, 9 meses até a gente conseguir ter a maior parte dos sites já rodando em VTEX.io, e foi o tempo que a gente precisou. Como a gente tinha um time, que foi o mesmo time que desenvolveu o site do México, a gente usou esse time para fazer a migração dos demais sites. Aos poucos, a gente foi preparando as demais squads para que chegasse no primeiro quarter de 2022, foi quando a gente decidiu todo mundo vamos começar todo mundo a olhar para o VTEX.io, vamos quando todo mundo, cada um dentro do seu step da jornada, começar a migrar a sua parte. Então, quem cuida da PDP, migrar PDP, quem cuida busca, migrar busca, quem cuida de garantia estendida, migrar garantia estendida para a nova aplicação. E aí foi as dores naturais do crescimento ali mesmo, porque realmente é bem diferente. Assim, acho que hoje a gente está rodando aproximadamente um ano com essa estrutura, e agora que a gente está chegando no nível de maturidade maior. Até porque, de novo, a gente fala que tem aplicativos nativos de língua, mas foi muito difícil, porque o Brasil é o que fala português, todos os demais falam espanhol, então essa tradução das aplicações, muitas vezes a gente teve problema ali na hora que acontecia. Até hoje, de vez em quando aparece lá um ver detalhes, alguma coisa em espanhol no site, mas assim, foi um aprendizado aos poucos, né, que a gente teve que fazer. E para a gente encerrar, então, a última pergunta, quais recomendações vocês dariam para quem está estruturando hoje uma arquitetura global? Olha, eu recomendaria amadurecer o time, amadurecer operações, estudar bastante o mercado que a gente está disposto a entrar, suas regras, particularidades, até para a gente pensar no que vai ser preciso e se a gente pode subir uma loja em um dia, por exemplo. Né? Se, por exemplo, a gente entender que o mercado que a gente está querendo entrar tem as mesmas especificidades de um que a gente subiu em um dia, a gente também pode subir esse novo em um dia. Então, como recomendação aqui, também é ter bons parceiros perto, sempre para fazer a parte de implementação, parte de dados, definição de KPIs é muito importante também para a gente acompanhar se está sendo saudável ou se não está. E acho que é isso. Do ponto de vista de negócio, assim, entender exatamente o que você quer resolver de dor, porque no começo a dor principal era eu demoro muito para lançar funcionalidades nos países, eu tenho muitos sites que não são maduros o suficiente. Tá bom, mas como que a gente organiza essa estrutura? O que a gente no final queria era... Chegou, como eu falei, a gente pivotou a estratégia várias vezes. No começo a gente pensou até em ter um tema para cada... Não um tema para cada marca, um tema para cada região, um tema por país. E aí eu teria diferentes sites de Electrolux. E no final, a gente falou,
tá bom, com o time que a gente tem hoje, talvez o que eu quero primeiro, equalizar a experiência na América Latina, ou seja, eu quero que todos tenham o mesmo site, com a mesma experiência, porque isso, na verdade, vai trazer ganho para as operações que são menores, porque não adianta eu cobrar no final do dia a meta de vendas de um site que está com uma experiência que é muito pior do que o site que tem no Brasil. Não é justo com todas as... Então, o que a gente queria resolver primeiro era isso. Então, por isso que a gente chegou... No começo, a gente chegou até a pensar em ter um único tema, na verdade, para toda a América Latina e trabalhar só a nível de edition, ou seja, o que eu faço para um, eu faço para todos. Só que a gente chegou nesse balanço aqui até dos 6 aplicações, porque a gente visualizou que, no longo prazo, eu preciso, no primeiro momento, resolver a dor de equalizar, ou seja, eu já simplifiquei bastante, saí de 33 para 6. No segundo momento, provavelmente eu já vou começar a ter outras dores. Eu já vou começar a ter problemas mais específicos de cada mercado, de cada país, que vai precisar com que eu tenha uma customização específica para Chile, por exemplo. Então, a gente já tentou achar esse balanço para como que eu simplifico, mas também eu não vou engessar muito o meu futuro. E os KPIs, é o que você falou. Assim, acho que, cara, a gente tentou ser muito, muito, muito perfeccionista. Isso ia levar muito tempo. A análise de dados ia ser muito complexa. A configuração do teste AB, ela, assim, a gente acaba... A ferramenta do próprio teste nativo da VTEX.io ajudou muito. Só que, mesmo assim, você tem toda a configuração dos dashboards, você tem que ter cookie de navegação, não é tão simples de você olhar isso no dia a dia, né? Eu acho que isso também tem um impacto direto ali na experiência do consumidor, né? A gente tem que atender os consumidores com a mesma excelência em todas as regiões. Então, acho que esse esforço conjunto de levantar dados, KPIs, o que a gente vai monitorar e como que a gente vai entregar essa experiência é muito importante também, do ponto de vista de negócio, né? Sim, isso aí. Tem outras sugestões de arquitetura, não sei se vai querer passar. Sim, eu trouxe aqui também alguns outros blueprints que a gente utiliza aqui para mostrar a nossa arquitetura multi-country e multi-language. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos aí. Não, pode passar. E aqui a gente tem 2 modelos que eles funcionam basicamente da mesma forma. A única diferença é que no primeiro a gente tem toda a segregação ali dos módulos que a gente já tinha comentado. E aqui do segundo a gente pode se utilizar da mesma configuração aí para vários ambientes ao mesmo tempo, tá bom? Bom. Queria muito agradecer a participação de vocês. A gente ainda tem 5 minutinhos, então eu vou abrir para o público perguntas. Alguém tem alguma dúvida? A gente tentou não entrar num viés tão técnico aqui para ser uma visão mais de negócio, mas o Léo trouxe o time técnico dele também. Então fiquem à vontade que eles podem participar e tirar... Tem o WhatsApp do Cano aqui depois, quem quiser Meu mandar. WhatsApp está no QR Code no final, brincadeira. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Não? Então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigado. Valeu. Põe no último. Valeu.